formando 8-acetil-CoAs, e esses 8-acetil-CoAs vão para a etapa 2, que é a entrada no ciclo de Krebs. Tá certo? Malu, a gente tem que saber aqueles intermediários. Olha, você tem que saber que eles são formados como produtos secundários para serem utilizados nas etapas primordiais, fundamentais aqui, que são a desidrogenação. Tá? Por quê? Porque isso aqui começa a contribuir para o balanço energético desse tipo de ácido graxo. Tá? Por isso. Tá bom? Malu, Oi. você disse que as duas principais etapas, quais são mesmo? É sempre a da desidrogenação? São. Por quê? Aí eu te pergunto, por que que elas são as duas mais importantes de toda a beta-oxidação? Porque aqui gera energia? Porque aqui gera, elas são potencialmente energéticas. Aqui, quando a gente fala gera energia, muito cuidado, gente. Elas vão gerar energia lá na cadeia respiratória. Aqui, eles formam os doadores de elétrons para a cadeia respiratória, tá? Mas você não vê aqui em nenhuma etapa da beta-oxidação a produção de um ATP. Então, a energia é o ATP, não é nem o FAD, não é nem o NAD. Então, aqui, eles formam as moléculas que vão gerar energia lá na cadeia respiratória. Aqui mesmo não tem produção de nenhum ATP. Então, potencial, que vai gerar um potencial, né, que você falou. Vai gerar a molécula, ela é potencialmente energética aqui. Porque ela forma o FADH2 e o NADH mais H+, que vai fazer a doação para a cadeia respiratória, e lá é que a gente tem a produção de ATP, tá? Então, agora, dando continuidade a isso, como é que o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e vai gerar mais ATPs, mais energia? Ô, Malu, Oi. desculpa, eu tinha saído da aula porque a internet caiu na minha casa. Você pode repetir pra mim só essa parte do Transdelta? Ou ela nem é tão importante nessa Ah, não, parte? eu só estava mostrando, eu mostrei na primeira etapa, eu nem comentei muito das outras, porque é meio que óbvio, porque eu só comentei aqui para demonstrar que tudo acontece no carbono 2, tá? Quando ocorre a primeira desidrogenação, fica como a beta-oxidação se dá pela quebra de 2 em 2, para formar acetil-CoA, e o acetil-CoA tem 2 carbonos, então é só para mostrar para vocês, para ficar claro as 4 reações, que tudo acontece no carbono entre o carbono 2 e o 3, tá? E que por isso, então, a primeira etapa, onde a hora que sai um hidrogênio daqui, forma a dupla ligação entre o alfa e o beta, e é o carbono 2. Então, para mostrar, lembra que lá nas biomoléculas, quando eu falei para vocês da denominação dos ácidos graxos, vocês não vão lembrar disso, né? Talvez alguém lembre, a nomenclatura dos ácidos graxos, a gente determina por delta e o número do carbono onde está a dupla. Então, aqui, neste caso, eu só relembrei isso, que esse delta 2 aqui, na verdade, ele mostra que que a dupla ligação está no carbono 2. E que daqui para frente, e que a beta-oxidação é chamado de beta-oxidação porque tudo acontece aqui, entre o alfa e o beta. Por quê? Porque vai quebrar esta ligação para liberar 2 carbonos. Então, tudo acontece aqui. Por isso é chamado de beta-oxidação. Tá? E aí, sucessivamente, tudo vai acontecer aqui, entre este e este, sempre. Depois a quebra acontece aqui e a entrada da coenzima A também é no carbono beta. Então, tudo acontece no carbono, entre o alfa e o beta. Por isso é chamado de beta-oxidação. Tá? É por isso que eu mencionei o delta 2. Ah, entendi, Malu. Obrigada. Nada. Quando a gente tem aqui, olha, na segunda etapa, quando a gente volta aqui, ó, agora nós estamos, o que eu mostrei aqui, é esta etapa. Agora eu vou mostrar esta etapa.
tá? Cada acetil-CoA, e lá são 8, cada acetil-CoA vai entrar aqui no ciclo do ácido cítrico. E é aqui, né, ou chamado de ciclo de Krebs também. E aqui, qualquer acetil-CoA que vem, por isso que eu mostrei lá no início a via glicolítica, a via dos aminoácidos e a via das gorduras. Porque todos eles geram acetil-CoA e, igualmente, todo acetil-CoA vai entrar aqui. Prestem bem atenção numa coisa, que para o acetil-CoA, ele não é um intermediário do ciclo de Krebs, mas ele entra no ciclo de Krebs. Então, para entrar no ciclo de Krebs, ele depende do oxaloacetato. O oxaloacetato é um intermediário do ciclo de Krebs. Então, a reação do oxaloacetato com o acetil-CoA gera o citrato, e aí o citrato é um intermediário do ciclo de Krebs. Eu estou chamando a atenção disso daqui por causa de uma coisa que eu vou falar lá na frente, tá? Então tá, o acetil-CoA não é um intermediário do ciclo de Krebs, mas o produto da reação dele com o oxaloacetato, que gera o citrato, aí sim o citrato é um intermediário do ciclo de Krebs. Aí o ciclo de Krebs continua normalmente. O que é importante aqui? As etapas em que a gente tem formação de NAD de novo, formação de NAD de novo, um ATP direto, outro FADH e outro NAD. Então, para cada acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs, a gente tem a produção de 3 NADs Hs e um FADH2 e um ATP direto. Lembrando que tudo isso aqui vai para a cadeia respiratória gerar ATP. Então, presta bem atenção o tanto que um ácido graxo gera ATP na cadeia respiratória. A produção energética de uma única cadeia de ácido graxo de 16 átomos de carbono, por exemplo. Pensa que aqui vão entrar 8. Cada 8 que entrar aqui multiplica tudo isso aqui, olha. São 24 NADHs, 8 FADH2 e 8 ATPs direto. Fora mais 7 NADs e 7 FADs lá na beta-oxidação. Porque para cada etapa lá, para gerar um acetil-CoA, naquela etapa, na primeira e na terceira reação, foram produzidos um NADH e um FADH2. Então, uma única cadeia. Sabendo que na cadeia respiratória, um NADH gera 2,5 ATPs, um FADH2 gera 1,5 ATP. Então, vai multiplicando tudo isso, tá? Então, a quantidade de ATPs que são produzidos por uma única calda hidrocarbonada de 16 átomos de carbono. Por isso, por que você acha que é difícil queimar gordura? Por que é difícil emagrecer? Porque você tem que queimar todos esses ATPs. E a gente está falando de um ácido graxo. Só um triglicerídeo tem 3. Imagina queimar o nosso tecido adiposo para perder peso. Por isso que é difícil emagrecer. Porque todo mundo fala, não é só a boca, tem que gastar energia. Entendeu? E queimar esses ATPs é muito difícil, porque é muito ATP gerado por uma única, pelas gorduras. Então, eles carregam uma quantidade de energia absurda. Olha aqui, ó. Em cada etapa da beta-oxidação, o que nós temos? Na primeira etapa da desidrogenação, lá na reação número 1, foram gerados 7 FADH2. Naquela terceira reação, que é a outra desidrogenação, foram gerados 7 NADHs. Nas 3 reações aqui, nas 4 reações do ciclo de Krebs, tá? E por isso eu coloquei aqui, nestas 3 reações aqui, de NAD, uma de FAD, tá? Foram gerados, como entraram 8, lá foram 7 passagens, mas são 8 acetil-CoAs. Os 8 acetil-CoAs geraram 8 NAD nessa passagem, 8 NADs nessa reação, 8 FADs nessa, e naquela última, 8 NADs, que são aqui. 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui e 8 aqui. E mais um ATP direto em cada uma delas. Então, são 8 ATPs direto.
Isso para um ácido graxo com 16 carbono. Isso para um ácido graxo de 16 carbonos. Então, olha bem isso aqui. Ó, esses cálculos pressupõem que a polarização oxidativa mitocondrial produz 1,5 ATP por cada FADH2 oxidado e 2,5 ATP por cada NADH oxidado na cadeia respiratória. Isso aqui é uma média, se vocês vão ver, isso aqui é o Leninger traz. Outros livros de bioquímica às vezes trazem um número um pouquinho diferente, mas na soma, no total, a produção do ATP é a mesma. Então, o que que nós temos aqui? E o ATP direto, que são 8, que está aqui, ó. Tá? Aqui, nessa etapa do succinil-CoA, aqui, olha, que ele mostra um ATP direto. Então, aqui, olha, nessa etapa, 8 ATPs direto, gerando 108 ATPs. Aí, qual é o balanço energético disso aqui? Você retira disso 2 ATPs gastos na ativação do ácido graxo, naquela reação aqui, ó. Tá? Então, um ácido graxo de 16 átomos de carbono gera líquido 106 ATPs, como produção de energia. É enorme, gente. É enorme. Ah, eu esqueci de comentar uma coisa para vocês aqui, ó. Isso aqui vale, todo esse mecanismo aqui, eu lembrei agora, vale para ácidos graxos de cadeia longa. Ácidos graxos de até 4 átomos de carbono passam reto em tudo, não precisam desse transportador, tá? Só ácidos graxos maiores, tá certo? Esqueci de mencionar isso. Então, é claro que a produção de ATP que a gente obtém, ela é dependente do tamanho da cauda hidrocarbonada. Mas nós, seres, a gente adquire ácido graxo, lipídio da dieta, de ácido graxo de tudo quanto é tamanho. Saturado, insaturado, tudo. E a gente, mas nós sintetizamos ácidos graxos principalmente de 16 até 24, principalmente de 16 a 22. Portanto, e não é à toa que o Leninger coloca aqui um exemplo de um de 16, que a maciça maioria dos nossos ácidos graxos são de cadeia longa. Então, a produção de ATP nossa é muito alta. Então, assim, se você tiver um ácido graxo de 20, você vai ter isso aqui mais. Você vai ter 19 passagens, você vai ter 9 passagens pela beta-oxidação, você vai ter 10 acetil-CoAs produzidos. Então, tudo isso aqui vai se multiplicando, muito mais ATPs, tá? Então, tudo depende do tamanho da cauda hidrocarbonada, tá bom? Que, em geral, a produção de ATP é muito alta. Por isso que gordura tem muito mais energia do que carboidrato, tá? Nós temos vias alternativas e reações adicionais. Quando? Quando a gente adquire através da dieta ácidos graxos de número ímpar de carbonos. Então, aí tem vias alternativas dentro da beta-oxidação que faz tipo uma reação a mais que traz o ácido graxo para dentro da beta-oxidação normal, tá? Oxidação de ácidos graxos que tem insaturação, que a gente viu lá, um ácido graxo totalmente saturado. Quando ele tem insaturação, aquela etapa de formar a dupla ligação, ela é eliminada. E nós temos a oxidação de ácidos graxos que tem poliinsaturação. Então, são vias alternativas, são reações adicionais que acontecem, que o nosso organismo, a nossa mitocôndria está preparada, nós temos enzimas para tudo isso, para trazer todos esses ácidos graxos que a gente consome através da dieta, né, que a gente não sintetiza ácido graxo ímpar, mas a gente come na dieta, porque vem de outras fontes, tá? Então, mas a gente metaboliza todo mundo. E a gente tem vias alternativas para trazer os produtos intermediários desses ácidos graxos para dentro da beta-oxidação normal, de tal forma que ela finaliza toda do mesmo jeito, tá? E a gente produz acetil-CoA do mesmo jeito para ir para o ciclo de Krebs. Todas as vias alternativas, elas acontecem dentro da beta-oxidação, porque no ciclo de Krebs, todo mundo entra na forma de acetil-CoA, tá? Por que eu falei daquela via da beta-oxidação? Eu quero dar um intervalinho para vocês, gente, antes da próxima etapa, né? A síntese de corpos cetônicos. A síntese de corpos cetônicos, ela acontece apenas no fígado, tá? E ela é um desvio metabólico
do metabolismo, desvio do metabolismo de lipídios somente no fígado, não em outros tecidos, tá? Quando acontece? Quando a gente tem uma baixa concentração de glicose na corrente sanguínea. Por isso que vocês costumam, vocês sabem que existe o hálito cetônico, por exemplo, no diabetes não tratado, porque a concentração de glicose na corrente sanguínea, num caso de hipoglicemia, tá? Que o organismo precisa de glicose para alimentar o cérebro, principalmente. Tá? E quando tem uma produção de energia, acontece corpos cetônicos para ter uma produção de energia nos tecidos extrahepáticos, porque no fígado, vocês vão ver que não precisa, nos tecidos que não são fígado. Então tá, a gente tem baixa concentração de glicose na corrente sanguínea, o que significa que a gente precisa de energia vinda de lipídio. Tá? Eu ainda citei o exemplo, numa condição de jejum. Numa condição de jejum, a concentração sanguínea de glicose está baixa, mas o cérebro só funciona com glicose. Tá? Então, e o resto do nosso organismo, ele funciona com lipídios, mas então a gente precisa de metabolizar lipídio. Então, o que acontece para que a gente tem que produzir glicose de qualquer maneira para alimentar o cérebro? Então, é através da produção. E nessa hora, para produzir glicose, a gente acaba formando corpos cetônicos. Como que é isso, gente? Olha bem, os 3 corpos cetônicos estão aqui: acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. São os 3 corpos cetônicos que a gente tem. E a gente tem por isso que quem faz muito essa via metabólica tem hálito cetônico, que é o caso de diabetes descontrolado, que você percebe o hálito cetônico. Ou então, quando vocês estão numa condição de jejum por muitas horas. Então, por exemplo, você pode perceber em você mesmo, se você ficar 6, 8 horas sem comer, 6 horas sem comer, você vai começar a ter hálito cetônico. Por quê? Porque você está produzindo corpos cetônicos para poder ter glicose, tá? Então, como é que é isso? Olha isso aqui. Lembra que aqui, ó, eu fiz questão de mostrar para vocês que o acetil-CoA, para entrar no ciclo de Krebs, ele precisa de reagir com o oxaloacetato para formar o citrato, certo? E aí ele entra para o ciclo de Krebs. Isso no metabolismo normal. E vale para todos os acetil-CoAs, vindo de qualquer lugar, tá? O que acontece quando a gente tem baixa de glicose e que a gente precisa de produzir, o organismo vai produzir de glicose de qualquer maneira, através da via da gliconeogênese, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui os ácidos graxos vindo lá do tecido adiposo, tá vendo? Isso aqui é o tecido adiposo, ó, tá mostrando aqui. O ácido graxo vem do tecido adiposo e cai aqui no hepatócito, tá? Porque a produção de corpos cetônicos acontece apenas no fígado, tá? Se a gente está numa condição de jejum, esse ácido graxo veio do tecido adiposo, da reserva, tá certo? Então tá, chegou aqui no hepatócito, ele vai sofrer a beta-oxidação normal. Quando forma o acetil-CoA, depois da beta-oxidação, aquela via que vocês acabaram de ver, o acetil-CoA, para entrar no ciclo de Krebs, precisa do oxaloacetato, como eu mostrei para vocês, para formar o citrato que está logo aqui. Só que o oxaloacetato, aqui no fígado, está sendo utilizado para produzir glicose, pela via da gliconeogênese. Então, não tem oxaloacetato para se juntar ao acetil-CoA, para que o acetil-CoA entre no ciclo de Krebs. Tá? O que acontece, então? O acetil-CoA. E eu falei para vocês que a gliconeogênese, a produção de glicose, é fundamental e ela vai acontecer mesmo. Por quê? Porque ela é combustível principalmente para o cérebro, que só funciona com glicose. E alguns outros tecidos também, mas principalmente cérebro. Como o acetil-CoA não entra no ciclo de Krebs, ele tem desvio metabólico, que é a formação dos corpos cetônicos. Então, ele sofre uma sequência de reações aqui para formar a acetona, o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato. Aí, estes compostos, isso aqui, como acontece apenas no fígado, esses compostos são hidrossolúveis, eles vão para
eles vão ser exportados através da corrente sanguínea para coração, músculo esquelético, rim e o cérebro. Isso aqui depois eu vou falar para vocês em casos extremos de falta de energia, só em situação de praticamente inanição, o cérebro vai usar corpos cetônicos. Caso contrário, o cérebro vai usar glicose, tá? Então, isso aqui é exportado para qualquer outro tecido. Como lá nos outros tecidos a gente não tem gliconeogênese, que ela acontece apenas aqui no fígado, o ciclo do ácido cítrico lá nos outros tecidos está livre. Lá nos outros tecidos, o oxalacetato está disponível para receber o acetil-CoA. Então, o que vai acontecer nos outros tecidos? Essa reação aqui vai acontecer ao contrário, em qualquer outro tecido extrahepático. Tá? Essa reação acontece ao contrário, forma acetil-CoA de novo, e lá nos outros tecidos, o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e acontece a produção energética normalmente. Por isso que aqui está escrito desvio dos lipídios, do metabolismo de lipídios no fígado, quando tem baixa concentração de glicose na corrente sanguínea, porque precisa de fazer gliconeogênese, e que eles servem, os corpos cetônicos, servem como produção de energia nos tecidos extrahepáticos. Por causa disso que eu acabei de comentar com vocês. Porque nos tecidos extrahepáticos a gente tem oxalacetato, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e tudo quanto há para produção de energia. Certo? Tá? Aqui eu coloquei, ó, o oxalacetato, eu só repeti para mostrar que o oxalacetato é utilizado na gliconeogênese e, portanto, ele não está disponível no fígado para a produção de citrato e fazer com que o acetil-CoA entre no ciclo de Krebs. Tá? Malu, Oi. eu não entendi a etapa reversa, tipo, nos tecidos extrahepáticos, como que ocorre? Vou te mostrar agora. Aqui. Isso aqui é a formação de corpos cetônicos no fígado. Então, vocês viram lá o acetil-CoA. Para a produção de corpos cetônicos são necessários 2 acetil-CoAs, tá? Mas a gente tem de monte, porque ele não está entrando. Ele não está entrando, né? Porque o oxalacetato está sendo utilizado, então a gente tem um monte, tá? A produção de corpos cetônicos requer 2 acetil-CoAs, sofrendo essas reações aqui, olha, que eu não peço, tá? Eu só quero que vocês saibam que existe no fígado a via de produção de corpos cetônicos através dessa sequência de reações, onde a gente tem o acetoacetato que eu falei para vocês, que é um dos corpos cetônicos, e o acetoacetato, ele é convertido em acetona e beta-hidroxibutirato, que são os 3 corpos cetônicos que a gente tem, como eu mencionei aqui para vocês. A acetona, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Então, no fígado, o acetil-CoA forma esses 3 corpos cetônicos. Como a acetona é muito volátil, ela é exalada, e por isso a gente tem hálito cetônico. Mas que vai para os tecidos extrahepáticos são esses 2, tá? A acetona é exalada, ela nem vai para os tecidos extrahepáticos porque a gente elimina, né, na expiração. Então, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato vão para os tecidos extrahepáticos. Chegando lá, estas moléculas, seja o beta-hidroxibutirato voltando, se você olhar, as etapas de reação aqui são o reverso dessa, ó. É a volta disso aqui. Exatamente a mesma coisa, tá? Então, o beta-hidroxibutirato formando acetoacetato, formando passando por aqui, formando acetoacetil-CoA, e que está aqui, e formando os 2 acetil-CoAs originários aqui. É exatamente a mesma via reversa, só que lá nos tecidos extrahepáticos. Agora, lá nos tecidos extrahepáticos, o oxalacetato está disponível, porque a gliconeogênese só acontece no fígado. Então, o oxalacetato recebe o acetil-CoA e o ciclo de Krebs corre normalmente nos tecidos extrahepáticos, e por isso os corpos cetônicos são
uma fonte de produção de energia em tecido extrahepático. Por que a gente não precisa deles no fígado? Por que a gente fala só tecidos extrahepáticos? Porque aqui no fígado está acontecendo gliconeogênese. Então, a gente tem uma produção de glicose muito grande. Então, a glicose tanto serve para atender a demanda energética do próprio fígado, como para ser exportada para o cérebro e outros tecidos. O fígado, produzindo glicose desse tanto, não vai usar corpos cetônicos. Até porque eles não têm como entrar no ciclo de Krebs aqui. Então, o fígado está utilizando a glicose que ela mesma está produzindo. Por isso que os corpos cetônicos são fonte energética de tecidos extrahepáticos e não do fígado. Certo, gente? Malu, Oi. então esses corpos cetônicos, eles são sintetizados no fígado. Exatamente. Só que eles não são usados no fígado, eles são Não. transportados para o corpo. Exatamente. Porque no fígado tem muita glicose, faz gliconeogênese, Porque no fígado você faz a gliconeogênese. e Olha, essa gliconeogênese que produz a glicose, é como se fosse gliconeogênese, a síntese de novo da glicose, que é uma via alternativa uma via, ela não é nem alternativa, ela é uma via metabólica extremamente utilizada em situações de jejum. Em qualquer condição em que você tem queda de glicose na corrente sanguínea. Por quê? Tem duas coisas muito importantes que a concentração de glicose na corrente sanguínea, ela não pode baixar dos níveis normais. Tanto é, gente, que a gente tem a nossa taxa glicêmica normal, que é de 70 a 100. A gente tem que manter glicemia. Então, a gente tem que manter a glicemia porque a glicose é uma fonte energética fundamental para a função cerebral. Músculo cardíaco também utiliza muita glicose. Alguns tecidos utilizam glicose, mas esses outros tecidos, fora o cérebro, utilizam também energia de lipídio, por exemplo, da beta-oxidação. Mas a via glicolítica, ela é fundamental para a função cerebral. E para levar a glicose para o cérebro, depende do nível plasmático de glicose, né, na corrente sanguínea, para ir para o cérebro. Se esse nível de glicose baixar, que é uma condição de hipoglicemia, e vocês já ouviram muito falar que a condição da pessoa sentir mal, hipoglicemia é muito pior do que a hiperglicemia. Quando essa concentração de glicose baixa na corrente sanguínea, imediatamente o fígado faz gliconeogênese. Então, ele vai utilizar ou proteína ou lipídio para acetil-CoA o oxaloacetato. Isso aí é outra história, tá? Depois eu entro nessa história, lá na integração metabólica, com essa história de precursores da gliconeogênese. Não é agora o momento de falar isso, porque senão confunde muito. Mas o que é importante dizer agora é que a gliconeogênese sempre vai acontecer no fígado, ela não acontece em nenhum outro tecido, e ela depende de oxaloacetato, do ciclo de Krebs do fígado. Então, essa via metabólica aqui acontece porque a concentração de glicose na corrente sanguínea está baixa, e ela é fundamental para manter glicemia e para alimentar o cérebro. Então, a produção de glicose aqui é alta. Por causa disso, todo o acetil-CoA que vem dos metabolismos, tá? Menos o de carboidrato, lógico, porque se a gente está metabolizando carboidrato, a gente está produzindo glicose de monte, né? Não é o caso, e aí a gente não vai ter baixa de glicose. Todo o acetil-CoA vindo do metabolismo ou de lipídios ou de proteínas vai para corpos cetônicos. Só que como o fígado está produzindo muita glicose, o próprio fígado utiliza a glicose como fonte energética dele, tá? E os corpos cetônicos são exportados através da corrente sanguínea para todos os outros tecidos. Por isso que são os tecidos extrahepáticos, onde eles são
sofrem a reação contrária, voltam a ser acetil-CoA, e o acetil-CoA aqui em qualquer outro tecido entra normalmente no ciclo de Krebs, porque não tem gliconeogênese nos tecidos extrahepáticos. Mas, Entendeu? Malu, por que eles formam corpos cetônicos para retornar para acetil-CoA? Por que não é transportado de modo como acetil-CoA? Por que não é... uma ótima pergunta essa sua, tá? Eles não são exportados como acetil-CoA, porque o acetil-CoA é um precursor da síntese de lipídios. Então, se o acetil-CoA permanecer como acetil-CoA aqui, né? Se ele ficar aqui livre como acetil-CoA, ele vai para a síntese de lipídios, ele volta a ser triglicerídeo aqui dentro do hepatócito. Então, ele tem que ser transformado. Tá? Se ele voltar a ser triglicerídeo, ele não pode, porque se você está com baixa de glicose na corrente sanguínea, você está usando o ácido graxo para produzir energia, você vai pegar o acetil-CoA e fazer ele voltar a ser ácido graxo. Entendeu? Então, tem toda uma condição metabólica, né, nutricional, que é a glicose está baixa, então o nosso organismo precisa de gordura para garantir energia. E você vai ver lá na síntese, na nossa segunda etapa da aula, e o acetil-CoA é o precursor da síntese de triglicerídeos para a gente poder armazenar quando a gente tem excesso. Só que nesse caso aqui não é excesso, é falta. Tá? Então, ele vai ser transformado para poder ir para os outros tecidos. Tá? Malu, eu posso dizer que a formação dos corpos cetônicos está relacionado com o excesso de produção de acetil-CoA na beta-oxidação? Você fala de novo? Eu posso dizer que a formação dos corpos cetônicos está relacionado com o excesso de produção de acetil-CoA pela beta-oxidação? Não. Você não pode dizer isso, porque você pode relacionar o seguinte, que a produção de corpos cetônicos está relacionada com a queda de glicose na corrente. Por que você não pode dizer isso? Porque o acetil-CoA pode vir não só do metabolismo de lipídios. A sua relação é dizer que a produção de corpos cetônicos está relacionada com a baixa da concentração de glicose na corrente sanguínea. Porque você pode ter situações em que os corpos cetônicos são formados a partir de proteína. Então, o acetil-CoA pode vir do metabolismo proteico, não necessariamente do metabolismo lipídico. É que a gente está falando aqui de metabolismo lipídico, mas a gente vai chegar na mesma discussão quando a gente falar de metabolismo de proteínas. Tá? Mas é uma condição nutricional diferente quando corpos cetônicos são formados a partir de proteínas. A condição nutricional é completamente diferente de um jejum de 6 horas. Ele tem que ser um jejum muito mais prolongado, que é quando a gente já consumiu muito do tecido adiposo. Mas a situação de você estar perdido na mata por um mês, tá? E aí a sua condição nutricional é de praticamente uma inanição. Aí você vai consumir proteínas e vai formar corpos cetônicos. Mas então, como isso é possível em algumas situações, eu não posso dizer para você que você pode relacionar isso só com o metabolismo de lipídios. Inicialmente, sim, mas não é exclusivamente do metabolismo de lipídios, não é exclusivamente da beta-oxidação, tá? Tá bom, Malu, obrigada. De nada. Malu, Oi. última rapidinho. Eu entendi que vai acontecer essa formação de corpos cetônicos quando a gliconeogênese não for suficiente, né, para aumentar o nível de glicose. Então, as duas coisas vão estar acontecendo. Peraí, agora eu abri aqui, a gente vai passar já para a segunda etapa. Vamos lá, fala de novo, por favor, que eu estava descompartilhando aqui. Essa formação de corpos cetônicos, ela é feita quando a gliconeogênese não consegue aumentar sozinha o nível de glicose. Eu poderia dizer isso? Não, na verdade, a gliconeogênese sempre consegue aumentar o nível de glicose. A gliconeogênese, ela acontece na necessidade do organismo, ela vai ser extremamente intensa para manter a concentração plasmática de glicose. O que acontece é que, por causa disso,
isso. E aí ela vai manter um desvio, ela vai manter a gliconeogênese por muito tempo, e com isso o acúmulo de acetil-CoA vindo da beta-oxidação vai ser cada vez maior na dependência de por quanto tempo o fígado está fazendo gliconeogênese. Mas a gliconeogênese não depende. Ela depende de ter o ciclo de Krebs e o oxaloacetato disponível, tá? É disso. Mas o fígado sempre tem. Porque o oxaloacetato pode vir de outras fontes. O oxaloacetato pode ser fornecido para fazer a gliconeogênese, tá? Entendi. Obrigada. Entendi. De nada. Pessoal, eu acho que tem que fazer a chamada na primeira aula e depois na segunda de novo, não tem? Não é tudo de uma vez só, né?